E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou aqui para mais um vídeo aqui exclusivo do canal. Antes de apresentar os cortes do Hora 10, eu já começo pedindo para que você curta, comente, compartilhe, para que possamos aumentar o alcance das nossas publicações. E quem pode, obviamente, somente quem pode, participa contribuindo, né, através do Pix que está na tela, tá bom? Eu agradeço a você e a todos que já vêm fazendo isso, eu fico realmente muito agradecido. Hoje eu comentei 3 temas, mais uma vez, eu comentei mais uma tentativa de relação bilateral direta da França, saindo um pouco do bloco comum europeu. Eu tenho falado muito sobre isso, não só nos comentários na televisão, como também em outros espaços. A França começa a perceber que precisa resgatar a sua diplomacia depois de ter perdido muito espaço por todo o histórico negativo que construiu, especialmente no continente africano, e está buscando, não só no continente africano, mas em outras regiões do planeta, melhorar as relações com diferentes países. Mas neste comentário foi exatamente com Marrocos, que é um país africano e que fala francês, e o Macron, numa visita de 2 dias, levou 9 ministros, levou empresários de grandes empresas francesas, buscando uma nova forma, uma nova maneira de abordagem nas relações bilaterais entre França e Marrocos. Então, questões da imigração e etc., para além de acordos que foram firmados e anunciados, e você vai ver no comentário o detalhe sobre tudo isto. O Hezbollah tem novo líder e foi mais um tema comentado por mim. Desta vez também foi perguntado a mim sobre a ameaça que Israel fez de que o cargo de secretário-geral do Hezbollah, com o novo líder, poderá ser como foi que ele falou? Poderá ser o mais curto da história, algo assim. Então, o Qassem, que assumiu agora, é um quadro qualificadíssimo do Hezbollah, certo? Não é o único, não é a única possibilidade, mas é um quadro qualificadíssimo do Hezbollah, que assume aí. Israel parece não ter aprendido a lição de que matar líderes só produz novos líderes ainda mais radicais contra Israel. Israel sofreu baixas tão significativas, tão expressivas no sul do Líbano, que teve que recuar. E isso está sendo pouco dito. Israel não conseguiu, mesmo com aquele bombardeio, destruição e etc., entrar sequer 1 quilômetro no território libanês, no sul do Líbano. Isso também a imprensa tem falado muito pouco. Para além disso, Israel está mergulhado numa crise econômica e financeira. Os gastos, os custos e as perdas são enormes. E o 5 de novembro, eu falo sobre isso também, será decisivo para sabermos qual será o destino de Israel. Sem falar que Israel está aí, através da sua mídia domesticada, falando sobre cessar-fogo com o Líbano, etc. Isso não é verdade. E os iranianos irão retaliar mais uma vez, dessa vez com muito mais veemência. Este foi mais um tema que eu comentei. E também, para concluir, foi aquela história. Estão dizendo aí que a presença norte-coreana na Rússia é para o campo de batalha, quando não é. Os norte-coreanos estão em intercâmbio militar com a Rússia, fazendo treinamentos de diferentes técnicas militares. E os russos não precisam dos soldados norte-coreanos no campo de batalha. Toda essa propaganda, toda essa fake news aí é para tentar justificar o ingresso de outros atores em defesa da Ucrânia, algo que também não irá, primeiro, dificilmente irá acontecer, e segundo, não irá alterar um cenário de conquista já consolidado. A Rússia já ganhou esta guerra, você que é meu seguidor aqui, ouve isso de mim. E por mais que falem, por mais que tentem sangrar a Ucrânia, essa guerra já está perdida para a OTAN, já que a guerra é apenas o uso da Ucrânia numa procuração contra a Rússia pela OTAN.
E foram esses os temas que eu comentei. Vamos assistir agora aos cortes, eu espero que você goste. Mais uma vez, curta, comente, compartilhe, quem pode, contribui com o Pix. Vamos lá. E são as notas da atualidade internacional a partir de agora. O Hezbollah nomeou um novo líder. O movimento libanês pró-Irão anunciou nesta terça-feira que o seu número 2, Naim Qassem, será o sucessor de Hassan Nasrallah, assassinado no dia 27 de setembro no ataque de Israel na periferia de Beirute, no Líbano. Qassem, de 71 anos, foi um dos fundadores do Hezbollah em 1982 e tornou-se vice-secretário-geral da Formação Política Militar em 1991. Nasceu em Beirute em 1953. Na rede social X, o ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, disse que a nomeação de Qassem não vai durar muito tempo. Os presidentes ucranianos e sul-coreano disseram nesta terça-feira que concordaram em desenvolver medidas conjuntas para contrapor o envio de tropas norte-coreanos na guerra da Ucrânia, anunciaram os dois chefes de Estado, depois de manifestarem ou manterem conversações por telefone. A ideia é desenvolver uma estratégia de ações e contramedidas para lidar com o envolvimento norte-coreano no conflito Rússia-Ucrânia. Yoon Seok-yeol prometeu que Seul, assim é que está correto, não ficará de braços cruzados perante o conluio militar entre a Rússia e a Coreia do Norte, que diz ser uma ameaça à segurança da Coreia do Sul. E o presidente finlandês Alexander Stubb, de visita à China, alertou ao presidente Xi Jinping que as atividades norte-coreanas com a Rússia eram uma escalada e provocação numa mensagem em nome da NATO e da União Europeia. Os Estados Unidos da América estimam que 10 mil soldados norte-coreanos foram enviados para o leste da Rússia. O presidente francês, Emmanuel Macron, está em Marrocos para uma visita de Estado. Durante a sua estada em Rabat, Macron e o rei marroquino Mohamed VI assinaram novos acordos no Palácio Real visando reforçar os laços entre as duas nações. Os acordos, no valor de cerca de 10 mil milhões de euros, abrangem as áreas de investimento, infraestruturas e energia. De acordo com os documentos, a fabricante ferroviária francesa, Alstom, dará até 18 vagões de trem de alta velocidade ao Marrocos. A visita, que foi a convite do rei, ocorre meses depois do presidente Macron alterar a posição de longa data da França e apoiou o plano de autonomia do Marrocos para o disputado Saara Ocidental. Macron descreveu o plano como a única base para alcançar uma solução política justa, duradoura e negociada para a questão. A mudança foi bem recebida por Rabat após anos de relações tensas. Wellington Calazans e o Agostinho já a seguir, analisando as notas da atualidade internacional. Boa noite, Wellington. Bem-vindo a mais uma edição do Hora 10. Boa noite, Dorivaldo Aleixo. Boa noite, Saulo Agostinho. E a você assistindo a Hora 10. É um prazer estar aqui de volta. Exato. Vamos também estender aqui o comentário ao Wellington. Wellington, mais do que tudo que também já tivemos aqui a oportunidade de avançar, provavelmente algumas questões à volta de Qassem ainda possam persistir, como quem é Naim Qassem e o que se pode, portanto, esperar do mesmo nesta nova posição que ocupa. Claro, sempre foi, digamos, uma figura de extrema importância para o Hezbollah, mas na posição que agora é, portanto, colocado, o que é que se pode exatamente esperar? E depois também ouvir, quem sabe, um comentário teu à volta desta provocação que faz aqui Israel, afirmando que a nomeação de Qassem não vai durar muito tempo. O que é que poderá estar a insinuar também Israel com isto? Dorivaldo, o Hezbollah tem 150 mil
homens, extremamente equipado, extremamente treinado. Nas 2 últimas décadas recebeu treinamentos de diferentes escolas militares, entre elas a escola russa, também a escola chinesa, e não oficialmente declarado, mas também da Coreia do Norte, que tem evoluído assim de maneira expressiva em técnicas e condições militares inovadoras, para além, obviamente, dos iranianos, que são patronos, vamos falar assim, do Hezbollah. Por isso, eu creio que é mais um líder, mas não é o único líder quando estamos falando sobre 150 mil. Ele é o líder que aparece como líder, e por isso vai ser alvo preferencial de Israel, porque o objetivo do Hezbollah é confrontar Israel nos interesses de invasão de Israel aos territórios do Líbano. Então, o Sheikh Qassem, na condição do novo líder e sucessor de Nasrallah, ele é destacado por todos por causa da sua trajetória e importância no contexto libanês, e não apenas no Hezbollah. E esta trajetória de Qassem, ela é política e militar. Ele é um quadro extremamente preparado, tem sido determinante para o sucesso recente do Hezbollah, inclusive que fez a IDF recuar da operação do sul do Líbano, e tem sido reconhecido pelas decisões estratégicas dentro da estrutura desta força de resistência. A visão de Qassem sobre a resistência e os desafios enfrentados pelo grupo certamente são fatores relevantes para o conhecimento da liderança que ele é capaz de exercer. O impacto dessa liderança também será sentido na política libanesa e regional, pois ele é uma figura capaz de aglutinar diferentes forças de resistência em torno de uma causa única, que neste caso é derrotar Israel. E por isso, o Sheikh Qassem passa a ser o alvo de Israel, como eu falei. E hoje, nomeado agora como o novo secretário-geral do Hezbollah, ele passa a ditar o ritmo das ações militares do Hezbollah, e por isso, agora respondendo a sua segunda pergunta, Israel passou a falar sobre a vida dele, né? Se formos usar como parâmetro que matar líderes não deu nenhum ganho militar a Israel, a afirmação feita através da rede social X, na conta oficial em árabe do governo de Israel, de que o mandato de Qassem nesta posição pode ser o mais curto na história do Hezbollah, se ele seguir os passos de seus antecessores, deve ser vista como uma provocação apenas, Dorivaldo, porque o plano de Israel de desmantelar o Hezbollah como uma força militar é mais que um desejo, é apenas uma promessa inatingível. Netanyahu ignorou críticas internas em Israel e não apresentou um cenário para acabar com as guerras. Então, sua estratégia não se disfarçou numa forma de vitória, já que os seus objetivos continuam não cumpridos. Apesar do enfraquecimento do Hamas, por exemplo, Israel enfrenta uma insurgência em Gaza que vai durar anos. O assassinato de líderes, tanto do Hamas como do Hezbollah, não encerrou a guerra, não vai encerrar a guerra, e provocou a motivação de ataques e resistência renovados. Israel sofreu perdas significativas no sul do Líbano e enfrenta desafios socioeconômicos e sociais. A reputação internacional de Israel está manchada e as acusações de crimes de guerra e genocídio, elas são reforçadas todos os dias. Então, Netanyahu falhou em perceber que a unidade em Israel diminuiu e que a causa palestina ganhou apoio internacional. Agora, também um apoio ao Líbano. A postura desrespeitosa
do primeiro-ministro às leis internacionais minou o apoio de aliados ocidentais e até mesmo jovens eleitores nos Estados Unidos deverão influenciar a discussão eleitoral sobre Gaza nesses últimos dias que antecedem o 5 de novembro, o dia considerado dia do voto nos Estados Unidos da América. Então, na pressão doméstica em Israel e a mudança política externa dos Estados Unidos levaram Joe Biden a buscar um cessar-fogo em Gaza, mas Netanyahu não cedeu, o que também deixa uma interrogação no que será a relação entre Estados Unidos e Israel daqui para frente. Para concluir, Israel não apenas ameaçou de morte o novo líder do Hezbollah, mas também declarou a Agência das Nações Unidas uma organização terrorista. Aí eu pergunto, antes de devolver a palavra para o dono do espaço, quem é o terrorista, Dorivaldo? É uma pergunta que fica aqui também no ar, Wellington. Vamos então para o segundo tema desta noite e é seguramente para vamos olhar para esta promessa, melhor dizendo, que foi aqui avançada, de uma tomada de medidas para contrapor o envolvimento de militares norte-coreanos na guerra na Ucrânia, após os presidentes ucranianos e sul-coreano disseram esta terça-feira que concordaram assim em desenvolver medidas conjuntas para contrapor o envio de tropas norte-coreanas na guerra na Ucrânia. Um anúncio que foi feito pelos dois chefes de Estado, depois de manterem conversações por telefone. Eu continuo com Wellington. Wellington, vamos, portanto, trazer este assunto. Como é que olhas para estas medidas aqui avançadas que, como já cá dissemos, visam, portanto, contrapor este envolvimento da outra Coreia, mas numa aliação aqui com a Rússia? Dorivaldo, podemos dizer que a crescente alegação sobre a participação da Coreia do Norte ao lado da Rússia na guerra da Ucrânia é parte da propaganda para justificar o ingresso de outros atores em defesa da Ucrânia. A verdade é que as tropas da Coreia do Norte estão numa missão de intercâmbio de técnicas militares, pois é importante aprender com o sucesso da Rússia contra a NATO em solo ucraniano, tá? Que não deixa de ser uma transferência importante de conhecimento. Por isso, todo esse barulho aí sobre possíveis implicações para a NATO com a presença norte-coreana na Rússia é apenas mais uma onda de mensagens distorcidas com o objetivo de confundir a opinião pública, preparando assim para a participação direta declarada de alguns países membros da NATO e talvez até da NATO em eventual necessidade num confronto com a Rússia, algo que eu considero pouco provável. Podemos também dizer que a Coreia do Sul e a Ucrânia, juntamente com os países membros da NATO, estão com muito medo da presença dos militares norte-coreanos em solo russo. Isso porque são tropas altamente qualificadas e muito bem treinadas. A disciplina e a capacidade de encerrar qualquer tipo de batalha com muita seriedade em cada missão são alguns dos elementos que têm tirado o sono de Zelensky e de todos que apoiam a Ucrânia. A Rússia não precisa da ajuda da Coreia do Norte. A Rússia já ganhou esta guerra. Enquanto a imprensa distrai os cidadãos com a propaganda falsa de que a Rússia enfrenta grandes perdas na guerra e que isso explica a busca de aliados como a Coreia do Norte, os russos ampliam mais e mais o avanço no território ucraniano. Aqueles que falam que soldados norte-coreanos podem ser enviados para a linha de frente na Ucrânia o fazem irresponsavelmente. Tudo isso apenas para tentar forçar a NATO a considerar seu papel no conflito, assumindo de uma vez por todas que sempre esteve ali. Os vídeos e relatos que confirmam a chegada de soldados norte-coreanos a bases russas, com equipamentos e uniformes, apenas reforçam a informação de que há um intercâmbio militar numa parceria bilateral entre Rússia e Coreia do Norte e que foi amplamente anunciada quando Vladimir Putin visitou a Coreia do Norte. Portanto, Dorivaldo, demonização
é propaganda pura. Isto não é verdade, não há norte-coreano no campo de batalha. E no mundo de hoje, em que todos possuem drones, telemóveis com qualidade espetacular de imagem, chegando mesmo a produzir filmes para cinema, ninguém tem uma única uma fotografia, né? Um frame de vídeo, vamos falar assim, com um norte-coreano ou um grupo norte-coreano no campo de batalha. Então, tudo isso é fake news que está sendo potencializada porque a repetição, que foi a estratégia de Goebbels na Segunda Guerra Mundial, na propaganda de Hitler, foi vista como uma estratégia inteligente. Repetir a mentira até que ela se torne verdade. E eu estou aqui repetindo a verdade para desfazer a mentira. Todos os dias, se você me perguntar, eu vou afirmar que é mentira. Até que os norte-coreanos voltem para a Coreia do Norte e acabe esse carnaval que está sendo feito. Certo, Wellington. Wellington, vamos ao terceiro e último tema desta noite. França e Marrocos estão, portanto, aqui num momento diplomático também de alta envergadura. O presidente francês Emmanuel Macron está em Marrocos para uma visita de Estado e é tentarmos também aqui perceber, na tua opinião, em que pontos é que residem as maiores relevâncias desta deslocação de Macron. Dorivaldo, principalmente a questão da imigração, né? Porque a presença de Marrocos em território francês é expressiva. São 850 mil marroquinos que vivem na França, enquanto no caminho inverso são 53 mil franceses que vivem em Marrocos. Então, o rei do Marrocos, Mohamed VI, ele recebeu o presidente da França, Emmanuel Macron. A visita iniciou ontem e vários acordos bilaterais em investimentos em energia e também transporte foram anunciados. Eu vejo tudo isto como mais uma iniciativa francesa que nós estamos aqui comentando na busca de alternativa às perdas que teve no continente africano através de diferentes frentes nas relações bilaterais que não dependam de blocos e, no caso específico, do bloco da União Europeia. A França tem intensificado a busca direta através do próprio presidente e de quadros superiores da política francesa na busca de contatos com países e despertando assim uma relação mais direta, sem que, para isso, esteja submetido a um conjunto de exigências do bloco comum europeu. Então, essa reconstrução, a parceria que foi mencionada pelo Macron desta maneira, ela tem muito valor, especialmente para essa questão da imigração. Nós temos noticiado muito sobre o fluxo migratório para a Europa. A França tem sofrido muito com isso. Os laços históricos entre Marrocos e França estão sendo restabelecidos após anos de ruptura, não é? Estão sendo fortalecidos. Já houve um momento muito crítico na relação entre os dois países. E a comitiva francesa incluiu 9 ministros, né? Reforçando aí o que eu falei sobre a importância que está sendo atribuída a esta aproximação bilateral, e também representantes de empresas importantes da França. E foram assinados acordos nas áreas para além de energia e transporte que eu falei, também nas questões de água, educação e segurança interna. Então, a expectativa é que esta parceria direta entre França e Marrocos ela possa resultar em frutos numa parceria ganha-ganha. Essa é a expectativa. Afinal de contas, os franceses mudaram completamente a maneira de abordar as suas relações com outros países, especialmente africanos.
Issa Agostinho e Wellington Calazans. Muito obrigado aos dois por mais uma presença aqui no Hora 10 da noite. Um grande abraço, Issa Agostinho, um grande abraço, Wellington Calazans. Até uma próxima oportunidade e bom descanso para os dois. Eu que agradeço, Dorivaldo. Eu peço só mais 15 segundos para informar que no encerramento da efeméride, que foi transformado no seu aniversário, receba abraços do Brasil e de Portugal. Muitas pessoas entraram em contato comigo pedindo. Se eu fosse listar aqui os nomes, nós não terminaríamos hoje o Hora 10, certamente. Okay. Mas você é muito querido por todos. Obrigado, Wellington. Gratidão. Você assistiu aos cortes do programa Hora 10, o jornal Edição da Noite, no canal TPA Notícias da Televisão Pública de Angola, e eu tenho a alegria de trazer para você aqui a opinião que eu levei ao público. Espero que você tenha gostado, espero que você também curta, comente, compartilhe o vídeo para que possamos ampliar o alcance da publicação e quem pode contribuir com o Pix para que possamos fortalecer o alcance e o nosso trabalho, tá bom? Eu espero que você, no comentário, também possa sugerir algum tipo de conteúdo que você gostaria de ter aqui no canal. Mas faça de uma maneira sintética para facilitar a nossa avaliação. Eu agradeço a você mais uma vez, um grande abraço e até o próximo vídeo.